Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje não vai falar sobre programas de trainee. Hoje eu vou falar sobre intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio de curta duração em Nova York durante 30 dias e vocês ficaram muito curiosos para entender um pouco sobre como foi, quanto que eu paguei, sobre a relação da empresa, né, que eu contratei, que eu comentei com vocês que foi super conflituosa, se valeu a pena ou não. Então eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma a tomar uma decisão correta, né, e consciente, caso você também tenha interesse em fazer esses intercâmbios de curta duração, tá bom? Então, se você gostou, se você não conhece ainda o canal, seja bem-vindo. Meu nome é Tamires, eu compartilho aqui dicas, né, sobre entrevistas para processo seletivo de trainee, compartilho também algumas reflexões minhas sobre esses processos e hoje eu vim aqui com uma proposta diferente para contar um pouco sobre essa minha experiência, tá bom? Para começar a falar, eu queria comentar com vocês sobre como foi esse processo de escolha para onde eu queria ir. Eu sempre tive o sonho de conhecer Nova York, só que realmente sempre esteve fora de condições, porque Nova York é um dos destinos mais caros que tem quando a gente fala em intercâmbio. Nunca coube no meu bolso. Eu era estagiária, não ganhava bem, enfim, não é um emprego CLT como a gente sabe, então quando acaba o contrato, a gente não tem aquela certeza se a gente continua ou não na empresa. Então, realmente tinha que ser uma decisão, assim, bem certeira do que eu queria. E aí eu comecei a procurar agências aqui na minha cidade, né? Eu moro em Santo André, para entender como que funciona, né? Quanto que custa, né? Enfim. E aí eu cheguei em duas empresas na época, que era a CVC, que é bem conhecida, né, pelos pacotes de viagem, e a CI Intercâmbio, que também é bem conhecida quando a gente fala de intercâmbio. E aí eu optei em fechar com a CI Intercâmbio. Na época a CI era até bem mais cara do que a CVC, mas eu fechei pela proposta de valor que me venderam, né? Falaram que ia me ajudar, que iam me auxiliar em todas as retiradas de documento, que ia me ajudar na escolha da melhor passagem de avião, que eu podia ficar tranquila. Então, não foi bem isso que aconteceu, mas eu fechei com essa empresa. Mas antes de começar aqui a pontuar para vocês as coisas que não foi legal e porque eu não recomendo essa empresa, eu vou falar aqui os pontos positivos, tá? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. A estadia e a empresa, né, a escola que a CI indicou, que estava dentro do pacote deles, simplesmente assim, não tenho palavras. A residência era em uma localização muito privilegiada, tinha supermercado, feira aos finais de semana, farmácia, redes de varejo super famosas lá em Nova York, por perto, metrô perto, era 15 minutos da escola. Gente, era assim, é uma localização perfeita, segurança. Então, era um prédio residencial. Então, cada apartamento que tinha dentro desse prédio residencial era, na verdade, um quarto. Mas esse quarto era muito grande. Tinha um banheiro super bom, um guarda-roupa maravilhoso, super espaçoso, super limpinho, fácil de limpar. Você tinha, assim, todo o comodismo, assim, sabe? Pra ficar bem num lugar, assim, se sentir seguro, tá? Então, eu não tenho que falar da estadia, assim. O único ponto são os aquecedores, né? Eu fui numa época muito fria, então se você é alérgico, assim como eu, se você for durante o inverno, você vai sofrer, porque o aquecedor é 3 vezes pior do que o ar-condicionado, tá, gente? Tipo, é real isso. Bom, a escola, nossa, a escola é incrível, os professores são incríveis, as pessoas são incríveis, o material é incrível, meu inglês evoluiu demais, eu saí muito contente com o meu resultado, perdi realmente o medo de falar inglês, eu sentia vergonha de falar, e aí eu vi que a gente tem muitas vezes vergonha de falar, porque brasileiro tem uma mania de ficar corrigindo a gente toda hora, né? E isso não vai mudar se você for fazer um intercâmbio, porque brasileiro tem em qualquer lugar. Só que a gente tem que saber, né, relevar, ai, tá bom, beleza e tal, né, daquele jeito, né?
que a gente conhece o nosso povo, né, como é. Então, eu relevava muita coisa, levava na esportiva, mas é um pé no saco, essa é a real, tá? Então, se você tá assistindo aqui, você tem essa mania, pare, porque isso é muito chato, tá bom? E inconveniente. Quando a gente tá conversando com nativos e pessoas de outros países, as pessoas não ficam pontuando o que você falou correto ou não em inglês, tá? Então, isso é uma diferença cultural que eu percebi. Então, fiz muitos programas sozinha. Eu acho que isso foi importante pra mim, pra eu encarar o medo, falar sozinha, errar e arrumar um jeito de me comunicar ali na hora. Então, isso foi muito especial pra mim. Conheci pessoas incríveis, fiz amizade com pessoas que moram e trabalham lá. Então, assim, que eu vou levar pra minha vida. Foi muito especial. Fiz amizade com pessoas que moram aqui no Brasil também, que adquiri um carinho gigantesco. E assim, autoconhecimento realmente é uma prova viva todos os dias. Eu aprendi coisas que dá pra mim, coisas que eu não aturo, lidar com diferenças, saber me impor em situações que eu não me sinto à vontade. Então, realmente eu aprendi muito sobre mim nessa viagem, tá? Foram 30 dias apenas, mas foram 30 dias muito bem vividos. Eu saí todos os dias, conheci, assim, muitos bairros, conheci muitos pontos turísticos, conheci muitos tipos de comida diferente, que Nova York é muito legal porque existem colônias, né, de vários países. Então tem do Brasil, tem da Itália, tem da França, então até comida da Geórgia, gente, que eu nem imaginava que um dia eu fosse provar, provei. Nossa, assim, comidas muito diferentes. Fui em restaurantes, assim, de japoneses mesmo, né? Então foi muito legal a experiência. Então eu amei, assim, foi um dos lugares mais loucos que eu já fui. Tenho vontade de voltar lá novamente para ver as pessoas que eu conheci, com um novo olhar agora mais turístico, né? Então, assim, eu não tenho palavras. Eu curti muito, fiz amizades, estudei de verdade, turistei, tá? Então foi muito bom mesmo, tá? Vale muito a pena. Foram 30 dias muito bem vividos, tá? E inclusive coisas que eu ouvi de pessoas que estavam lá já há mais de um ano, que falavam, olha, eu acho que eu não curti tanto ainda quanto você curtiu em 30 dias, né? Porque realmente eu aproveitei muito a cidade, tá? Beleza. Aí eu queria compartilhar com vocês um pouco também sobre valores, assim, é muito subjetivo aqui o que eu vou falar de valor, tá, gente? Porque na minha época foi um valor, hoje é outro valor, então eu recomendo vocês a entenderem quanto está hoje, tá? Na minha época eu paguei aproximadamente aí 15 mil reais, então esse valor já estava incluso a estadia e a escola, que é uma das coisas mais caras, né? Estadia em Nova York é muito caro. Se eu fosse optar em ficar em hotel, ia ficar impossível pagar, inviável, ia ficar 3, 4 vezes mais caro do que eu paguei. Realmente é muito caro, tá? Só que não é só isso, né, gente? A gente precisa comer, a gente precisa tirar passaporte, visto, a gente precisa de dinheiro para passagem e de volta, a gente precisa pagar seguro viagem. Então, tem algumas coisitas a mais que a gente tem que desembolsar, tá? A própria CI Intercâmbio na época me ajudou, então a gente achou assim uma passagem de avião e de volta com escala em Orlando por um preço assim inacreditável. Eu paguei 3 mil reais na passagem e tinha direito a 2 bagagens de 23 quilos, então assim, gente, realmente compensou todo o nervoso que eu passei. Passaporte na época, eu acho que eu paguei por volta de 600 reais, porque o dólar tava a quase 6 reais quando eu tirei essas documentações. Visto, acho que foi uns 1.000 e pouquinho, só que impossível tirar visto em São Paulo, as filas estão gigantescas, você tem que ficar olhando todos os dias a agenda para conseguir um horário, e como eu tinha data já para embarcar, então eu precisava quanto antes conseguisse visto, então eu tive que ir até Brasília tirar esse visto, gente, e aí foi passagem de avião, e eu também tive que arcar com um dia de hotel, porque eu não achei passagem pro mesmo dia para voltar para São Paulo, tá?
Então, o que era para ser 1.000 e pouco se tornou 3.000 reais, tá? Então, só aí a gente já deve ter gastado o quê? Uns quase 25 mil reais, tá? E aí eu também fiz um investimento alto de dinheiro para levar para lá, né? Porque você tem que comer, você vai querer passear, você vai querer comprar algumas coisas, né? Então, foi um investimento também. Então, chutem aí mais ou menos o dobro desse valor que eu já falei para vocês. Então, o total da viagem, tá? Então, foi um intercâmbio muito caro, foi um investimento muito caro, mas valeu muito a pena. Aí, agora eu vou contar um pouco para vocês sobre a experiência com a agência, tá? Eu não recomendo, foi uma experiência péssima, foi uma das piores experiências de consumo e atendimento que eu já passei na minha vida. Foram vários problemas. Eu fechei com uma administração, no meio do caminho a agência mudou a administração, então passou a ser administrada por outras pessoas. Tudo que tinha sido me ofertado, esse apoio, essa ajuda, ainda mais por ter sido, né, por ser a primeira viagem internacional, eles não cumpriram, falaram que ia ser se eu quisesse, ia ser um serviço pago, ia ter que pagar. Não tinha dinheiro, gente, era estagiária, não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha praticamente ia para as parcelas. Então, não tinha da onde eu tirar dinheiro. E todas as vezes que eu fui na agência, eu fui super maltratada. Foi tipo assim, foi só estresse atrás de estresse. Para vocês terem noção, quando eu questionei sobre essa ajuda, eles, não, se você quiser, você vai ter que contratar a terceira. Eu, beleza, gente, mas eu não tenho dinheiro, vocês podem pelo menos só me explicar um passo a passo básico, o resto eu vou atrás? Não, não tem como te explicar. Por exemplo, algumas coisas do tipo, você precisa de uma carta física que vai chegar por correio dessa escola que você vai para Nova York. Sem ela, você não consegue embarcar. Dá até gatilho de raiva de lembrar dessas situações. Gente, século XXI é sério mesmo que você precisa de uma carta física para poder viajar. Eles falavam que eu precisava dessa carta e no final das contas eu descobri que essa carta já tinha chegado há muito tempo, tá? Passagem. Preciso de ajuda para encontrar passagem. Vocês me ajudam? Não, não ajudamos. Você tem que se virar sozinha. Tá bom, beleza. Seguro viagem, você pode me ajudar? Não, não posso ajudar. Se vira. Beleza. Se acontecer alguma coisa comigo lá, vocês vão ser responsáveis? Vocês vão conseguir me ajudar? Não, a gente não faz esse tipo de aconselhamento, enfim, por sua própria conta. Assim, simplesmente faltou ela falar assim, você pagou pra gente porque você quis. Foi isso, tá? Mais ou menos assim, resumo da história. Foi péssimo, todos os atendimentos. Faltava 30 dias pra eu embarcar, eu precisava tirar meu visto, mas eu não podia porque elas me falaram que eu precisava dessa tal carta pra poder tirar visto, e eu não tinha essa carta. E elas também não sabiam me informar onde estava essa carta, como eu consegui essa carta, enfim, foi um inferno. Aí, do nada, acho que realmente por aí também, uns 30 dias antes de eu embarcar, elas me ligaram no meio do meu serviço, falando que eu estava inadimplente com a empresa e eu não ia conseguir embarcar por causa disso, sendo que eu já tinha quitado toda a minha viagem, já fazia quase 2 meses. E aí eu tive que ligar no saque, eu tive que fazer o trabalho de mostrar que eu estava certa, de enviar todos os comprovantes. E nem o saque conseguiu me entender o porquê que elas estavam fazendo o que elas estavam falando ali, né? Então, foi realmente, assim, um absurdo atrás de absurdo. Foi preciso eu entrar no LinkedIn, acionar diretor, gerente, até a própria pessoa que se diz presidente da CI. Eu cheguei a mandar mensagem e e-mail em tom de ameaça, dizendo que eu ia publicar nas redes sociais tudo o que aconteceu. E aí resolveram me ajudar. Aí apareceu uma pessoa no meio do caminho também, mas no final das contas eu descobri que nem essa pessoa estava me ajudando. E aí um gerente assumiu o BO e me ajudou. E se não fosse por ele, inclusive, eu não iria viajar. Então, ele foi muito legal comigo, foi a pessoa que salvou a minha viagem. Mas, infelizmente, um funcionário não consegue apagar todo o histórico manchado de uma empresa, né? E um mau atendimento.
Então, infelizmente, mas ele me ajudou em tudo, assim. Me ajudou a achar uma nova estadia, me ajudou com a passagem, me tirou todas as minhas dúvidas, até mesmo a questão de agendar o visto para ir para Brasília foi ele que me ajudou. Então, assim, foi o funcionário que salvou a minha viagem. Se eu pudesse falar, se eu pudesse falar da CI, eu indicaria apenas ele, assim, foi a única pessoa que me passou segurança, mas ele é gerente, né? Então, é um pouco complicado quando tem que escalar para resolver um problema de um cliente, né? Então, isso é um ponto bem negativo. Bom, tirando todos esses BOs enormes, o que eu quero dizer para você é que vale a pena, invista, é muito maravilhoso qualquer oportunidade dessa. E é isso. Bom, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, algumas curiosidades, tá bom? Se ficou mais curiosidade, enfim, vocês podem colocar aqui, comentar que eu gravo outro vídeo para falar um pouco mais sobre esse intercâmbio, tá bom? Um beijo, um abraço, fui, tchau!